tarde aí e a Rocha, vai. Boa tarde. Boa tarde! Tá, porra. Ei, trouxe só 10 questões, processo penal. Não, é pouco mesmo. Porra. Meu nome é Patrick. Eu tenho vergonha pra câmera, não tenho pra vocês não, fica até vermelho. Não, sou Patrick, né? O professor já disse, sou daqui de Xeramobim. Hoje eu trabalho como escrivão de Polícia Civil, na delegacia de Quixadá. Abandonado. Aí, escolhi ser escrivão. Podia ter escolhido ser inspetor, mas escolhi ser escrivão. Me formei em Direito na Universidade Regional do Cariri, em Iguatu. Já tenho em Direito Penal, tenho uma prática já de uns 3 anos, porque antes eu fui assessor do Ministério Público. E se tiver alguma dúvida sobre a minha apresentação, você já pode tirar. Mas vamos para o conteúdo. Eu acho que é melhor que é o conteúdo mesmo. O material para distribuir, né? Boa. Pega um e passa. Vamos ver se vai dar. Não, pode passar aí. Eu trouxe o meu. Vixe, eu acho que aqui não... Passa aí. Passei para trás, os que tem a mais, só tem 2 a mais. Aí só tem 10 questões de processo penal, mas a gente vai... O conteúdo que está aí, a gente vai debater bem eles. Como eu falei já aqui em outras aulas, acho que nem todo mundo aqui já teve alguma aula comigo, mas no nosso conteúdo, o que mais cai é inquérito policial e ação penal. Uns 80% das questões, analisando o histórico dessa matéria, é de inquérito policial e ação penal. E aí a maioria das questões tratam sobre esse tema. Não tem como a gente exaurir esses 2 temas, vão ter questões tópicos de alguns desses 2 temas que não vão estar em algumas questões, porque são muitos tópicos. Para vocês terem noção até, o direito processual em si ele é dividido em 2 etapas, a parte pré-processual e a parte processual. A parte pré-processual é justamente essa antes de um processo, que é o quê? O que tem antes de um processo? A investigação, os princípios e as investigações. E essa investigação ela se encerra quando começa um processo. E é dessa forma que a doutrina divide o direito processual. E na faculdade de Direito a gente tem que a parte pré-processual, que é o conteúdo do nosso edital, aqueles 9 tópicos que estão no nosso edital, é justamente um semestre da faculdade de Direito. Ou seja, o cara quando está estudando Direito, ele passa um semestre estudando só esse conteúdo que está no nosso edital. Aí não tem como exaurir tudo aqui. Mas, quando tiver o aulão só de resolução de questões, a gente vem para exaurir também, nem que passe 10 horas aqui. E aí na terça também, aproveito para informar, eu estou dando aula aqui no curso regular também. E a aula vai ser só de inquérito policial. Não vai ter resolução de questões, que é o curso regular, mas a gente também vai tentar exaurir, ver tudo, pelo menos os principais tópicos de inquérito policial. Não vai ter ação penal, que é um tópico bom? Não, mas vai ser a aula subsequente, né? E também a gente vai ver todos os tópicos, mesmo que passe um pouco. Eu peço para quem está no curso regular, que na terça já venha preparado para ficar mais um pedacinho. Sei que às vezes o curso, a pessoa tem algum compromisso, né? Mas por isso que eu estou até avisando. Alguém tiver alguma dúvida pode perguntar. Quando terminar e depois nós vamos para as questões. Quem aqui não está em nenhuma aula que eu dei? Tem gente que não estava e não levantou a mão, mano. Não. Eu não trouxe slide, mas eu vou escrever um pouquinho na lousa. Vocês vão ver. E eu trouxe as questões misturadas também. Não vai ser necessariamente na ordem que é dado o conteúdo, até porque o conteúdo é muito extenso, mas vai ser dado principais tópicos. Não vão ser todos os principais tópicos, repito, mas vão ter todos os tópicos bons de cair. A gente vai ver até que são tópicos que se repetem muito. Não sei se vocês também estão com um curso online de resolução de questões. Vocês vão ver que muitos desses tópicos são cobrados lá. Muitos desses tópicos são cobrados lá também. E lá vão ter mais, porque lá são 40 questões, né? Vamos lá começar. Já da primeira. Aí a gente vai comentando depois, né? Primeira questão, ela pede para você responder com base no CPP. Com base no CPP, analisa as assertivas abaixo. E tem um. Nos crimes de ação penal condicionada ou incondicionada, a autoridade policial deverá instaurar, de ofício, o inquérito sem que haja necessária a provocação.
Quem aqui nunca estudou inquérito policial? Só para me ter uma noção. Show. Ó, então, já vamos começar um pouco mais avançado. A instauração de ofício, para quem tenha dúvida, a instauração de ofício ela é feita pelo seu próprio trabalho, ou seja, sem nenhuma provocação. Pelo princípio, até um dos requisitos do inquérito policial, ele é oficioso. O que é essa característica de oficiosidade dele? É que o delegado de polícia, a autoridade policial, ela pode instaurar um inquérito policial por ela mesma, por tomar um conhecimento. E existem várias formas que ela toma um conhecimento. Vou citar só alguns exemplos. Ela pode tomar conhecimento por uma notícia crime. Por exemplo, um BO. Pode tomar conhecimento pela mídia. Pode tomar conhecimento por uma denúncia anônima. Todas essas formas aqui, que a autoridade policial tomar conhecimento, e aqui é um rol exemplificativo, né? Só um exemplo. Todas as formas que a autoridade policial tomar conhecimento de um crime que ocorreu dessa forma aqui, ele pode instaurar um inquérito policial e vai seguir todas as regras que a gente vai estudar. A denúncia anônima, ela tem até uma observação a mais, que seria bom você anotar. A jurisprudência do STJ, e aí vocês já devem estar cansados de saber que jurisprudência cai, a Banca Idecam ela cobra muito jurisprudência. A jurisprudência do STJ diz que em caso de denúncia anônima, quando a denúncia anônima não é muito robusta por si só, seria necessário fazer uma VPI. E o que seria essa VPI? É uma verificação da procedência da informação. Seria o seguinte, existe o WhatsApp da delegacia, assim como existe outro, mas como o inquérito policial tramita na delegacia, o melhor exemplo é o da delegacia. Mas existe um WhatsApp da delegacia em que é garantido o sigilo e a denúncia anônima. Aí a pessoa vai lá e manda uma mensagem, dizendo que em tal canto está havendo venda de droga. O delegado, diante dessa denúncia, ele poderia, em tese, instaurar um inquérito policial. Qual é até o ônus para o delegado nesse sentido? Porque se ele instaura um inquérito policial aí, ele tem que seguir todas as regras do inquérito policial. Dentre elas, a regra da indisponibilidade, que é uma das características também do inquérito policial, que seria o quê? Ele não pode arquivar esse inquérito policial quando ele verificar, por exemplo, que essa denúncia anônima não procede. Então, qual é a melhor alternativa que ele faz? Tanto para ele, como para o investigado também. Porque ter um inquérito policial em seu desfavor é um ônus. Então, o que é que ele pode fazer? Dar um despacho determinando a verificação da procedência da informação, VPI. Aí os policiais civis vão lá, geralmente inspetores, vão lá e verificam essa informação. Como que eles vão verificar? Eles podem ver se está tendo fluxo de gente, se é um local conhecido pela venda de droga, dentre outras informações. Eles voltam com um relatório. Isso, a Polícia Civil só trabalha paisana, né? Até para mostrar para você aqui, que para eu ficar fardado é só fazer isso aqui, né? A pessoa, pronto, eu tô fardado, e aí tirar a farda, bem rapidinho. Aí faz um relatório, e aí diante desse relatório, diante desse relatório ele pode ou não instaurar esse inquérito policial. E aí ele decide, mas aí tem um porém, que é o porém da nossa questão, do item 1. Existe a ação penal pública incondicionada e a condicionada. Vamos dar... Quem explica aí qual é a diferença das duas? Não mesmo. A incondicionada, ela não depende de uma representação da vítima para que se inicie a persecução penal. Que diabo é persecução penal? Que eu falo muito termo técnico, né? Quem já teve as aulas comigo aqui viu que eu sou muito técnico e sabe o porquê. Porque na questão cai o termo técnico. Aí às vezes eu não falo termo técnico aqui, cai aquele termo técnico na questão e você fica, sabe o conteúdo, mas fica, caralho, mas o que significa persecução penal, mano? Persecução penal, ou outros temas, né? Persecução penal é um termo técnico usado no direito que significa todo o aglomerado, não só da investigação, mas da ação penal em si. Por exemplo, se eu tenho uma persecução penal contra mim, pode ser um inquérito policial? Pode.
Pode ser uma outra investigação do Ministério Público? Pode. Pode ser uma ação penal já tramitando, o Ministério Público já tem processado? Pode. A persecução penal é o gênero. E aí eu aproveito até para dizer também, revisar, né, dando pontos soltos, que nós estamos mais em resolução de questões, que o inquérito policial ele é dispensável. E aí, por ser dispensável, existem outras formas de investigações. Da mesma forma que o... Investigação preliminar é como se fosse o gênero. Dentro desse gênero, que seria essa investigação preliminar? Seria toda a parte pré-processual, a parte que vai consubstanciar a ação penal. Que quem ajuiza a ação penal é o Ministério Público. E dentro dessa investigação penal existe um exemplo. Só que o exemplo mais famoso é o inquérito policial. Mas existem outros. Existe, por exemplo, o PIC e muitos outros, às vezes até sem nome, né? Inanimado. Mas só que eu até falei para você que eu já estou com 3 anos de experiência na área criminal, na parte mais burocrática, e eu nunca vi uma ação penal que não é um inquérito policial. Mas mesmo assim poderia ter. Dito isso, da mesma forma que a gente tem que a investigação preliminar é gênero, o termo persecução penal é gênero. Então, na incondicionada, retornando ao nosso item, para que se inicie a persecução penal, inicie, não é nem para que lá na frente, é para iniciar. É necessária a representação da vítima. Aí vou dar 2 exemplos aqui que são os mais famosos. De incondicionada, furto, via de regra, e roubo. E de condicionada? Condicionada homicídio? Não, incondicionada. Porque não tinha nem como a vítima do homicídio. Pois o famoso estelionato, que mudou com o pacote anticrime. Estelionato e... crimes contra a honra. Crime contra a honra às vezes não é incondicionado, porque às vezes é queixa-crime. Vou botar lesão corporal leve também via de regra. De natureza leve. O asteriscozinho para dizer que é via de regra, porque na Lei Maria da Penha excetua, né? A gente já viu. PIC é o que mesmo? PIC é procedimento de investigação criminal, mas só que é do Ministério Público, entendeu? Quando o Ministério Público ele decide investigar. Por exemplo, chega uma informação lá de um crime contra a administração pública, aí o promotor pode pensar o seguinte: caraca, eu não vou mandar isso aqui para a delegacia não, porque na delegacia eu acho que o delegado pode investigar mal. Porque é ligado ao prefeito e ele é do partido do prefeito, algo assim. Aí eu vou mesmo investigar. Acontece, não vamos mentir, acontece. Aí ele pega o Ministério Público mesmo e instala a investigação. Pode. Nunca vi, porque o que é que o Ministério Público faz? Requisita ao Ministério Público a instalação de um inquérito. E aí o inquérito ele pode ser aberto, já mencionei para vocês na aula. Tem doutrina que diz que é de 3 formas e tem doutrina que diz que é de 2 formas. A primeira doutrina, que diz que é de 2 formas, diz que o inquérito policial ele pode ser instaurado mediante requerimento ou mediante requisição. E a outra diz que é mediante requerimento, requisição ou de ofício, né? Mas aí a outra é porque uma engloba a outra. De toda forma, quando o Ministério Público pede, ele está requisitando. Então o delegado ele é obrigado a instaurar esse inquérito policial. Vamos continuar, senão a gente se enrola muito. Dei 2 exemplos de incondicionada. O que é que a questão diz? O item 1. Vocês estão com pressa, né? Vamos devagarzinho. Releu o item 1. Nos crimes de ação penal condicionada ou incondicionada, a autoridade policial deverá instaurar de ofício o inquérito, sem que seja necessária a provocação. Não, gente, porque no caso da condicionada, como eu disse, exemplo, estelionato, lesão corporal leve via de regra, é necessário que a vítima queira representar para que aquele crime seja apurado. Então, a questão 1 ela está errada. Mas esse negócio aí depende da vítima querer questionar ou não. Tanto no estelionato como na lesão corporal, e aqui é só exemplo, existem vários outros, que são ações penais públicas, de iniciativa pública, condicionadas à representação. O que significa? É que a vítima tem que querer que o caso vá para frente. Por exemplo, o estelionato, antes de dezembro de 2019, que foi quando surgiu o pacote anticrime, era só assim: eu fui vítima de estelionato. O que é estelionato? Alguém me levou a erro e desse erro a pessoa teve um benefício de qualquer natureza, seja econômico ou não. Aí ele teve esse benefício no meu prejuízo e eu fui vítima de um estelionato. Se esse estelionato chegou ao conhecimento da autoridade policial,
seja de qualquer uma dessas formas, pela mídia, denúncia anônima, notícia de crimes, mesmo que eu, vítima, não quisesse, ele podia investigar. E o caso ainda ia para frente. Mesmo que eu fosse lá e dizer, não quero. Aí agora mudou em 2019 o estelionato. E vocês vão ver que cai muito em questão porque mudou. O estelionato, a partir de 2019, com o advento do pacote anticrime, diz que para se processar o estelionato é necessária a representação da vítima. Então a vítima do estelionato ela tem que querer que seja iniciada a persecução penal. E a questão diz que, seja o que o item diz, que incondicionada ou condicionada, o delegado de ofício, por ele mesmo, pode iniciar uma investigação. E não é verdade. Nos casos da condicionada, é necessário que a vítima queira representar contra a pessoa que cometeu o investigado, né? O estelionato tem exceção, né? Não, o estelionato tem exceções também, mas não vale nem a pena dizer. Mas é acima de 70 anos, com deficiência mental, contra a administração pública. Mas tem exceções também. Tá, estrelinha. Boa. Vamos para o item 2. O item 1 a gente viu que está errado. Item 2. O indiciado poderá requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. E aí? O tema está aqui. Pedido de diligência. Aqui sai, será? Sai não, né? Por terceiro. Pedido de diligência por terceiro. Porra. Ah, é mesmo. Pedido de diligência por terceiro. O delegado, enquanto o único presidente do inquérito policial, afinal eu disse que existem outras investigações que não são necessariamente na delegacia. Mas o inquérito policial, ele é sempre na delegacia. E sempre quem preside ele, sempre, não existe exceção, é o delegado, é a autoridade policial. Então o delegado, enquanto autoridade policial, ele tem discricionariedade nessa investigação, que é mais uma característica do inquérito policial, a discricionariedade. E ele tem a discricionariedade para dizer como é que ele vai investigar. Se ele entende que é necessário ouvir testemunha tal, se ele entende que é melhor fazer um ofício para pedir câmera e depois ouvir a testemunha. Ele é discricionário para saber como é a melhor forma de colher elementos informativos para aquele caso. Só que algumas pessoas podem pedir ou exigir diligências. Aí a gente coloca aqui, por exemplo, a vítima, o investigado ou o indiciado. A gente já viu que tinha diferença também na aula, né? A vítima ou o indiciado ou o Ministério Público. Por que o Ministério Público? Porque o inquérito policial, a finalidade dele é criar um lastro probatório para o titular da ação penal, que é o Ministério Público, para que o Ministério Público processe a pessoa pelo crime. É para isso que serve o inquérito policial. Então esses três, eles podem pedir ou exigir diligência, existe uma diferença. A vítima, ela pode fazer um requerimento. O investigado ou indiciado também faz um requerimento. E o Ministério Público faz uma requisição. Aí, caralho, não é sinônimo, não? Não, não é sinônimo. É mais um termo técnico. A vítima e o investigado ou indiciado, eles podem pedir qualquer diligência. Ele pode dizer, por exemplo, eu quero que escute fulano. O delegado vai cumprir ou não, entender da discricionariedade dele. Ele pode entender que não, essa diligência é protelatória. Não vai ser necessário. Ou então ele pode juntar um monte de documento. Um extrato bancário enorme. E o extrato bancário não tem nada a ver com o crime que é apurado. Mas pode. Ele pode pedir perícia. Ele pode pedir várias diligências. Tanto a vítima como o investigado. Eles podem requerer. Mas a autoridade policial vai ou não atender esse pedido. E é isso que diz a questão. Beleza. Só que o Ministério Público, por sua vez, acrescentando, o Ministério Público, quando ele pede, na verdade ele exige. E aí não se chama mais requerimento, se chama requisição. Quando tem uma requisição do Ministério Público, o delegado ele é obrigado a fazer essa requisição. Às vezes, para você imaginar, tem um inquérito policial que tramita contra um policial militar. Comum. Toda intervenção policial, como eu já disse, gera um inquérito policial. Por mais que ele esteja em legítima defesa. E aí,
o policial militar, claramente em legítima defesa, atirou e matou um investigado. E aí ele é ouvido na delegacia sobre esse caso e justifica, aí é ouvido uma outra testemunha policial militar que estava lá também, e aí o delegado, que é obrigado a instaurar um inquérito policial por normas, instaura o inquérito policial, mas já opina pelo arquivamento dele. Artigo 17 do CPP diz que a autoridade policial não pode mandar arquivar, ele opina pelo arquivamento na forma do artigo 28 do CPP. E aí ele opina pelo arquivamento, só que chega lá no Ministério Público, o Ministério Público teria basicamente 3 opções. Pedir o arquivamento mesmo do inquérito, denunciar o policial militar, se entendesse que tinha circunstância, e aí o policial militar seria processado, ou requisitar diligências, que entra no nosso tópico. Aí qual é a diligência, no nosso exemplo, que o MP pede, o Ministério Público, o promotor de justiça? Pede que seja ouvido um terceiro policial militar, porque supondo que no depoimento deles contam que eles estavam em uma viatura, e nessa viatura tinha um terceiro policial militar que não foi ouvido. Não foi ouvido porque não estava na delegacia, foi para casa, o delegado já queria arquivar o caso mesmo, porque era caso claro de legítima defesa, mas o promotor não, entende que é necessário ouvir ele. O delegado de polícia, ele tem alguma opção entre ouvir ou não? Não, porque é uma requisição. Se fosse a vítima, os familiares da vítima, o cara morreu. Aí chega o familiar da vítima assim, meu filho era inocente, ele não atirou contra a polícia não. Escute o terceiro policial que ele vai contar diferente. O delegado era obrigado? Não era obrigado. Agora, como foi o Ministério Público que requisitou, se eu falasse requereu, estaria errado, né? Até pelo português também. Mas se ele fosse ele que requisitou, aí ele é obrigado a ouvir. E aí, quando ele é obrigado a ouvir, ele pode até ouvir e opinar novamente pelo arquivamento. Pode, mas ele tem que cumprir essa diligência. Até porque quem está exigindo é o titular da ação penal. Mesmo que não dê nada, ele tem que ouvir todos. Mesmo que não dê nada. Ouvir ele tem. Porque o titular da ação penal está exigindo. Aí vamos lá, só reler o item 2. O indiciado poderá requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. O indiciado é ele aqui, ó. Pode requerer qualquer coisa. Qualquer coisa pode pedir, ele está só pedindo. Se vai ser seguido ou não, é o entendimento da autoridade. Então, o item 2 está certo. O item 3. Não cabe recurso do despacho da autoridade policial que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito. Boa, o pessoal tá afiado. Tá até no artigo 5º também, né? No parágrafo 2º. É o seguinte, ó. Da mesma forma que a vítima pode pedir, a vítima pode pedir que seja aberto um inquérito policial também. Não vai ser necessariamente atendido. Se agora o Ministério Público exige que seja aberto um inquérito policial, ele vai ser aberto. Agora a vítima ela pode pedir. Se a vítima pedir, o delegado ele pode dar um despacho dizendo que não vai instaurar inquérito policial. Porque o inquérito policial gera um ônus investigativo. Ele tem que ter trâmites e depois tem que ser... Até arquivado é um trabalho, arquivar um inquérito policial. Então ele diz que não. Quando ele diz que não, o artigo 5º prevê que existe um recurso que essa vítima pode colocar para o chefe de polícia. E aí o chefe de polícia vai analisar se é o caso ou não de instaurar esse inquérito policial. Então a questão está errada porque diz que não cabe recurso desse despacho, mas cabe. Está no artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. E item 4 diz que a autoridade policial não poderá mandar arquivar o inquérito policial por falta de elementos para o oferecimento da denúncia. Tá certo, não pode, não é só nesse caso. Em caso nenhum, e vocês sempre vão ver isso em outras questões, às vezes você vai ver por legítima defesa, por falta de prova, enfim, vamos ter vários fundamentos que são fundamentos hábeis ao arquivamento do inquérito policial, só que nunca o delegado de polícia vai mandar arquivar. O arquivamento é sempre feito na forma do procedimento de arquivar inquérito policial. Por isso que ele é trabalhoso para instaurar, porque ele também é trabalhoso até para arquivar. Entendeu? Então, se a gente tem que o item 2 e o 4 são os corretos, a alternativa é a A, né? Vamos para a questão 2. Quanto à investigação preliminar realizada sob a forma de inquérito policial, é correto afirmar que, item A, ainda que no curso da investigação policial se realizem atos concretos de perturbação da liberdade jurídica do indivíduo, não há submissão a controle jurisdicional. Gente, o inquérito policial, como vocês sabem, ele por si só tem prazo, né? O prazo do inquérito policial, quando o investigado ele está preso, é de quanto?
Prorrogado por quanto? A polêmica, né? Mas há uma disposição do CPP também que diz 15, né? Pelo pacote anticrime tem um 15, né? E solto, ele é 30 dias. Mais 30, só que esse aqui pode ser consecutivo. E aqui ele seria, em tese, solto, né? Ao final, ó, vamos pensar na lógica, só para vocês entenderem a lógica desse sistema. O contraditório, quando a gente sabe, existe um contraditório ainda que mitigado no inquérito policial. Não existe? O investigado, ele pode constituir um advogado. Vocês conhecem isso já. Ele pode ter um advogado na delegacia. Só que não é obrigado que ele tenha um advogado na delegacia. Ele pode chamar um advogado. Se ele for na ação penal, por sua vez, quando iniciar a ação penal, ele é obrigado a ter um advogado. A defesa técnica dele. Se ele não constituir um advogado, é chamado um defensor público para ele. E esse defensor público, ele não atua, via de regra, na delegacia. Ou seja, existe um princípio de um contraditório, uma ampla defesa, ainda que mitigado nessa fase pré-processual, nessa fase do inquérito policial. Dito isso, esse inquérito policial, a lei prevê prazo para ele, está dizendo justamente que ele não é solto. Ele não é o livre-arbítrio da autoridade policial. E se o cara está preso, continuando nosso raciocínio, se o cara está preso, ele não tem um processo contra ele ainda. Porque ele está com um inquérito, enquanto está um inquérito, ele está preso. E ele não constitui nenhum advogado. Se ele não tem um processo contra ele, ele não pode se defender ainda desse processo, porque o processo nem iniciou. Mas o cara está preso por uma coisa que ele não pode se defender. Vocês estão entendendo a lógica? Eu expliquei assim, vamos explicar direitinho. O cara tem uma investigação contra ele, não é um processo, é um inquérito policial. O inquérito policial é só uma investigação. Só que ele está respondendo preso, porque ele pode ser preso preventivamente? Pode. Por exemplo, na garantia da ordem pública, observados os outros requisitos. E aí ele está preso no inquérito policial, mas o inquérito policial continua sendo investigado. Não foi encerrado ainda, nesse prazo aqui. Nesse prazo, ele pode fazer a defesa dele? Ele não pode fazer a defesa dele porque o processo não se iniciou. Ele pode até constituir um advogado, mas o advogado não vai fazer a resposta à acusação dele, que é o nome da peça da defesa, porque o processo nem iniciou. Então é como se o Estado, na figura da autoridade policial, o Estado estivesse prendendo alguém sem que alguém possa se defender. Deu para entender mais a lógica? Porque ele não pode se defender porque não tem uma ação. Aí você está prendendo alguém que não pode ter nem o seu direito de defesa, porque o contraditório é mitigado. Por isso que tem esse prazo. E esse prazo aqui é sujeito a uma análise do Estado, uma apreciação jurisdicional, que aí é do juiz, do fórum. Tanto é que esse inquérito ele vai para o fórum. E não sendo esse prazo aqui observado, os réus são soltos. Tem até um caso muito famoso, emblemático aqui, que eu falei já em uma aula. Aquele caso que teve uma operação aqui ligada a tráfico de drogas, que foi várias pessoas presas, mas não conheço ninguém, graças a Deus. Foi várias pessoas presas aqui na cidade por tráfico de drogas. Nesse caso aí, eles estavam respondendo um inquérito policial, e aí eles respondendo esse inquérito policial, foi pedida pela autoridade policial uma representação para que eles fossem presos durante o curso ainda da investigação. O juiz deferiu, e aí todos foram presos preventivamente. Foi a operação que teve aqui em Xerambim. A autoridade policial fez o relatório final do inquérito policial dentro do prazo. O delegado tirou o dele da reta, fez a parte dele. Só que o que aconteceu? Começou a ter uma disputa de atribuição entre os promotores, se era organização criminosa. Enquanto havia um promotor daqui que dizia que era atribuição de Fortaleza, porque era organização criminosa, o de Fortaleza dizia que não era organização criminosa e era atribuição daqui. Só que o que aconteceu? Os caras estavam presos sem poder se defender. É o mesmo exemplo que eu dei, porque não tem processo contra eles. Eles estão presos sem poder se defender. E o juiz tem o que a ver com isso? Tem nada. Quem está brigando aí sobre essa atribuição é o Ministério Público, o titular da ação penal. Aí o que é que o juiz fez quando passou esse prazo? Relaxou a prisão. A prisão se tornou o quê? Ilegal. Porque os caras estavam presos fora do prazo do inquérito policial. Soltou tudinho. Aí quem não entende de direito processual penal, porque ainda não estudou, pensa que, caralho, foi injusto e tudo. Mas a gente tem que ver que a prisão preventiva, ela sempre é uma medida cautelar. Ela não é uma forma de antecipação da pena.
o mérito sequer foi debatido. As pessoas sequer apresentaram sua defesa, entendeu? Aí, dito isso, toda essa explicação da medonha, para dizer que o inquérito policional ele é sujeito a uma apreciação do juiz. Esse é um bom exemplo de uma apreciação do juiz. E há uma apreciação do juiz, né? Há um controle jurisdicional, para ser mais técnico. E a questão diz justamente o contrário, né? Ele diz assim, ó, ainda que no curso da investigação policial, que é o inquérito policial, se realizem atos concretos de perturbação da liberdade jurídica do indivíduo, que seria uma prisão, não há submissão a controle jurisdicional. Está errado. Há controle sim. Esse exemplo que eu dei foi um. A questão, aí o item A está errado, porque há esse controle. Item B. Gravidade e complexidade do fato investigado não são fatores que legitimam por si sós a duração alongada da investigação preliminar, ensejando constrangimento ilegal. Essa aqui é muito, muito, muito polêmica, essa questão. Até quando eu vi ela a primeira vez, que não foi hoje, foi ontem, não foi esses dias, eu já conheci essa questão, porque ela foi muito polêmica na época, ela foi muito debatida. Mas o que acontece? Tem um precedente do STJ. Caralho, vai falar de STJ nesse curso. Cara, na prova que eu fiz da IDECAN, diversas questões diziam o seguinte, conforme o entendimento da STJ, era nem negável que era uma questão de jurisprudência. A banca IDECAN é uma característica muito marcante dela, a cobrança de jurisprudência. É uma cobrança muito marcante de jurisprudência na IDECAN. E existe um precedente do STJ, que embora não seja pacífico, é discutido, ele diz que o alto número de investigado e a alta complexidade do caso são circunstâncias hábeis, são circunstâncias que podem fazer com que o inquérito policial dure mais. Mas é qual o inquérito policial? O inquérito policial o cara está solto. Porque o cara preso não vai ficar preso sem poder se defender. Então aí o inquérito policial que a pessoa responde solto pode demorar mais, ou seja, ficar sempre sendo prorrogado por essas circunstâncias. Alto número de investigado e alta complexidade do caso. O que deixou a questão polêmica, apesar do item estar incorreto, é esse por si só. Porque teve gente que disse, ó, vou ler de novo, a gravidade e complexidade do fato investigado não são fatores que legitimam por si só. Aí o pessoal dizia assim, tá certo, né? Por si só, tem que analisar o caso todo. Mas a banca, a FGV, considerou errado esse item. Porque nesse precedente do STJ, que é um precedente polêmico, foi dito justamente que a alta complexidade e o alto número de investigados são elementos que por si só podem sim aumentar esse prazo. Tá entendendo? E aí foi por isso que essa questão foi com base nesse precedente do STJ, embora polêmico, foi considerado errado o item. Item C. A reforma do CPP, pela Lei 12.403/2001, passou a prever, em hipóteses urgentes ou com risco de ineficácia da medida, que o juiz da causa poderá estabelecer cautelas, independentemente da oitiva antecipada do interessado no curso da investigação. É difícil esse item também. Tá certo ou errado? De sei lá? Estou frescando. Não. A questão aqui, ela trocou uma palavra da letra da lei. O que é que a lei diz? Mas já estou escrevendo muito, já está ficando sem cor. Vou apagar depois dessa questão. A lei diz o seguinte. Acho que é o artigo 282. O artigo 282, ele tem vários parágrafos. Um dos parágrafos dele diz o seguinte, ó. Em caso de urgência, é possível que seja pedido uma cautelar sem ouvir o investigado, vou ser bem técnico, indiciado, acusado, que são 3 termos diferentes. Porque o acusado, mesmo respondendo a um processo, ele pode, durante o curso do processo, ser preso também, preventivamente.
Por exemplo, depois de ser processado, já tem um processo contra ele, já tem um advogado fazendo a defesa técnica dele, ele começa a coagir as testemunhas, ele pode ser preso. E não está mais em inquérito policial. Então, em casos de urgência, investigado, indiciado ou acusado. São 3 termos diferentes. Aí a lei diz, no artigo 182, que em casos de urgência, essas medidas cautelar, seja uma prisão preventiva, seja uma prisão temporária, seja uma cautelar diversa da prisão, que é previsto no artigo 319, ela pode ser deferida sem ouvir o cara que vai sofrer essa medida cautelar, sem ouvir o cara que vai ser preso. Pode? Pode. Só que o que aqui a questão diz? É que a medida vai ser feita de forma antecipada, independentemente, no finalzinho, independentemente da oitiva antecipada do interessado. Esse interessado aqui seria como a pessoa que vai pedir. Mas esse mesmo artigo, ele diz que quem vai pedir essa medida cautelar é a autoridade policial ou o Ministério Público durante a investigação ou o Ministério Público durante o curso do processo. Vou anotar. Essa medida cautelar... Vou pegar aqui. Medida cautelar, ela vai ser pedida na investigação ou durante o processo. Aqui é a parte que interessa mais a gente, que é a parte pré-processual. O artigo diz que durante a investigação ela pode ser pedida pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. Ou seja, é como se tivesse um inquérito policial tramitando e aí, a depender das circunstâncias e cumpridos os requisitos da prisão, o delegado ou o promotor de justiça pode pedir a prisão desse cara, se tiver cumprido os requisitos lá da prisão preventiva. Agora, no curso do processo, quem pode é o Ministério Público, porque acabou o trabalho da delegacia nessa parte, né? Já está um processo. E aí o Ministério Público pode pedir. Só que a questão diz que é sem oitiva do interessado, mas os interessados são esses. Então eles têm que se manifestar. O que pode, e a lei diz que pode, é ser decretada a medida cautelar sem a oitiva do investigado, ou indiciado ou acusado. Sem a oitiva dele, pode. É o cara que vai ser preso, até porque você já imaginou que toda prisão que vai sair, o cara tem que se manifestar sobre ele. O cara primeiro ia dizer que não era para ser preso em nenhuma. Beleza, mesmo assim o juiz poderia deferir. Mas o cara ia fugir, ia pinotar em todas as prisões. Porque ele era avisando, ei, mas tu vai ser preso. Vai sair já já. Tu vai ficar esperando? Professor, ele mexeu como se fosse o juiz de ofício, né? Exato. E esse pedido do juiz de ofício, ele é defeso no sistema acusatório, que é um sistema que o pacote anticrime trouxe até expressamente como sendo um sistema adotado. Inclusive, eu aproveito até para falar de uma questão que o colega, que eu não estou mais localizando ele, tinha pedido para falar. E aí, aquelas partes suspensas do pacote anticrime, por exemplo, o juiz das garantias, se eu acho que vão ser cobrados ou não no concurso, porque estão suspensos em um debate de inconstitucionalidade. Quem foi que pediu, mas faz tempo que eu procuro e não acho o cara. Boa. E aí, cai ou não cai? Não tem como eu dar uma certeza, não. Eu acho que cai. Pois é, está na lei, apesar de suspenso, e não só está na lei, mas está sendo aplicado na prática. Naquela aula que eu estava aqui, que eu disse que os casos estão sendo... O juiz das garantias é onde aqui? Só para vocês lembrem. Em Bicuitinga. Aqui em Xeramobim já tem juiz das garantias. O juiz das garantias, que é quem cuida dessa parte processual, cujo trabalho dele, na forma da lei, se encerra com o recebimento da denúncia, ele aprecia pedido de busca-apreensão, pedido de prisão preventiva. Em outras palavras, todas as operações policiais passam pelo juiz das garantias. E o juiz das garantias, como é um juiz que trabalha só com isso, em que Xeramobim só tem 2 varas, não tinha como botar uma vara só para isso. Então, o que é que o Tribunal do Ceará fez? Pegou uma grande região e criou para isso. Então, o Fórum de Bicuitinga, ele pega várias cidades da nossa região e lá funciona o juiz das garantias. Ou seja, mesmo suspenso, o dispositivo ele já é aplicado até na prática. E está na lei. Então, se fosse para chutar, eu digo que pode cair. Até porque não tem como estudar hoje inquérito policial sem dialogar com esse tópico. Porque é onde o inquérito policial vai estar sendo enviado, ainda que virtualmente. O inquérito policial ele tramita na delegacia, mas o controle jurisdicional é do fórum, já foi dito, né? Professor, o caso do prazo de 15 dias, tem que citar no pacote de crime, né? Sim, tem que citar, que é polêmico também, né? Pois é, que é polêmico.
Mas isso aqui vai tudo para o juiz das garantias. Até esse de 30 dias, quando o cara está solto, que na prática passa muitas vezes, ele vai pedir um novo prazo. Por exemplo, vai marcar uma nova oitiva de uma testemunha, só que essa oitiva da testemunha vai demorar 60 dias. Aí ele só manda para o juiz dizendo, ei juiz, dê mais 30 dias aqui. Ou dê outro prazo, porque o artigo 10º diz que o artigo 10º do CPP diz que o juiz vai definir o prazo, depois de ouvir o Ministério Público. Até solto é passado pelo juiz das garantias, que é o controle jurisdicional do inquérito policial. Aí, então o item C está errado também, vamos para o item D. Item D. Não há nulidade na juntada posterior de provas colhidas durante o inquérito policial, desde que a defesa seja intimada para se manifestar sobre elas antes da sentença. E aí? Difícil, né, essa questão? Essa é a questão mais difícil do TD. Pode ficar calmo. Quem tem dúvida sobre essa questão é o seguinte. O inquérito policial, muitas vezes, ele vai ter alguns vícios. Que são vícios que não vão acarretar, que são vícios de nulidade relativa. E esses vícios, eles não necessariamente vão invalidar tudo. Vou dar um exemplo de um vício que ele é bobo. Por exemplo, o cara está solto e o inquérito policial dura 32 dias com ele solto. Só que quando passa esses 32 dias, o delegado faz o relatório final. No relatório final, ele indicia o cara e manda para a justiça. Aí quando chega lá na justiça, o advogado do cara diz assim, ei, eu contei aqui e passou. Foi 32 dias. Essa daí, a jurisprudência entende que é uma nulidade relativa. E essa nulidade relativa, ela não vai viciar aquela apuração. Não vai entrar e sequer vai entrar no mérito. Quando a denúncia for recebida, o que vai ser debatido via de regra naquele processo é o mérito do caso. E o mérito é o quê? Se ele é inocente ou não. Se ele é inocente ou ele é culpado. Então, esses vícios processuais, quando a denúncia é recebida, inicia o processo, muda a fase, eles são, via de regra, convalidados. E aí, a partir da frente, vai se debater o que está ali para frente. Só que o que é que acontece na questão? A questão diz que tem uma prova que não foi juntada no inquérito policial. Mas aí essa prova foi juntada depois, durante o inquérito. Em tese tinha um vício. Qual era o vício? Uma prova que não tinha sido juntada antes, naquela fase do inquérito, mas foi juntada agora. Só que a própria questão diz que depois, quando ela foi juntada, a defesa teve a oportunidade de se manifestar. É como se tivesse juntado um novo documento no processo, depois da audiência de instrução, que é a audiência onde as testemunhas vão ser ouvidas na frente do juiz, e aí o juiz dissesse assim, ó, não vou sentenciar agora não tem um novo documento, eu vou pedir para as partes se manifestar sobre esse documento. Aí os advogados vão fazer uma petição se manifestando sobre esse documento. Não tem vício nenhum nisso, porque aquele documento foi produzido na fase inquisitorial, mas na fase processual foi dada a oportunidade do contraditório, que foi a manifestação das partes. E eu vou além. Por que isso pode acontecer e às vezes acontece muito na prática? Vão ter casos, e isso não é feito por uma malícia da autoridade policial, vão ter casos, até para fixar melhor o conteúdo para vocês, que uma prova demora muito a ser produzida, mas essa prova ela é, naquele caso concreto, prescindível. Dá um exemplo de perícia. A perícia que vocês sabem que é feita pela Perforce. E aí vamos supor que tem uma perícia sobre um armamento. O cara cometeu um roubo armado, com arma de fogo. E aí a arma de fogo dele era férrea, enferrujada e talvez não disparasse. Mas com arma de fogo. Ele foi preso em flagrante de delito. E aí a autoridade policial entende por indiciar ele pelo crime de roubo, com a majorante, que é o aumento da pena, de usar uma arma de fogo. E aí faz o relatório final. E manda a arma para a perícia. Essa perícia, ó, vai passar meses, ó. Se a autoridade policial deixa ele preso, que ele foi preso em flagrante, e espera esse laudo voltar da Perforce, o que é que vai acontecer? Uma prisão ilegal. Porque vai passar o prazo, porque ele está preso, vai passar o prazo, e aí esse prazo sendo passado ainda não vai ter a prova. Não tem como ele esperar. Ou ele vai soltar o cara bandido está cometendo 10 roubos por dia, vai soltar ele? Não vai. Aí o que é que ele faz? Encerra o inquérito policial e manda para a justiça. Lá quando o processo está tramitando, meses depois, chega esse laudo. E o laudo chega só para dizer uma coisa. Ei, aquela arma lá, que foi apreendida com ele, funciona, foi testada aqui e disparou.
É uma nova prova contra ele? É uma prova. E essa prova vai prejudicar ele? Vai, porque a pena dele vai aumentar, porque é uma arma que funciona. Só que quando essa nova prova for juntada no processo, ele não vai ser nulo porque foi juntado depois, mas tem que ser aberta a oportunidade para ele se manifestar. E aí o advogado se manifestar. Sei lá o que o advogado vai falar sobre essa prova. Mas a questão diz justamente isso, ó, e eu vou reler de novo, a questão certa é eu entender. Não há nulidade na juntada posterior de provas colhidas durante o inquérito, desde que a defesa seja intimada para se manifestar sobre elas antes da sentença. Então é o item correto, é o D. E vamos ver o E. Por que é que o E está errado? Item E. A jurisprudência dos tribunais superiores entende que é necessária a presença do advogado durante o inquérito policial do réu. Até já comentei hoje, né? O réu, durante o inquérito policial, durante a investigação preliminar, que é o gênero, não só no inquérito, mas durante toda a investigação preliminar, ele pode ter advogado? Pode, mas ele não obrigatoriamente vai ter advogado. Superada a questão 2, vamos para a questão 3, mas eu vou apagar aqui. Se alguém quiser tirar a foto, não quiser também. Eu tirava a foto, sei lá. Não, estão me criticando. Porra, eu vou tirar. Caralho, os homens são bons. Cadê o Natan, macho, pra ajudar a apagar aqui? Qual? Aquela de pichada. Ih, mas eu lembro dessa história aí. Eita, vai se enrolar! Eita porra, macho, ia me enrolando. Ia me enrolando. Depois eu conto, mas tu me lembra que eu conto. O homem é curioso, viu? Ei, mas sério mesmo. Não, os melhores polícia mesmo é quem é curioso. Na verdade, todas as profissões, né? Vamos lá, a questão 3 é da IDECAN, da PEFOSSE, concurso da PEFOSSE, e diz o seguinte: o inquérito policial é procedimento administrativo preparatório e inquisitivo. Preparatório por quê? Porque ele vai instruir a ação penal. E inquisitivo por quê? Porque, via de regra, ele não observa o contraditório na sua forma completa. Presidido pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, verdade, que tem por objeto investigar a prática de delitos para reunir provas acerca da sua materialidade e indícios suficientes da autoria, a fim de viabilizar uma ação penal. O texto aí resume até nosso conteúdo, né? Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Item A. O advogado, devidamente constituído, poderá ter acesso aos autos do inquérito policial, sendo certo que tal acesso apenas se refere aos documentos já documentados. Isso é manjada, né? Mas cai muito, sempre cai isso daqui. O que é agora, eu pergunto para vocês, ainda sobre essa questão, o que é o advogado devidamente constituído? Também. Mas aqui nós estamos falando não o advogado que está podendo advogar, mas devidamente constituído. É como se fosse o advogado devidamente contratado. Isso, procuração. Ou seja, o advogado com procuração poderá ter acesso aos autos do inquérito, poderá, mas só o que já foi documentado. E o que seria isso que já foi documentado? Seriam as diligências que não estão em andamento. Seriam as diligências que não estão em andamento. Se uma diligência está em andamento, essa diligência, ainda que esteja nos autos do inquérito policial, quando o advogado vem ver, elas podem ser retirados e o inquérito policial é mostrado para o advogado sem aquelas folhas, sem aqueles documentos. Vou dar só um exemplo rapidinho aqui, que eu já dei outros em sala de aula também. Vamos supor que tem um ofício por uma câmera. O cara é investigado de roubo, e aí ele contrata um advogado, porque soube que está sendo investigado de roubo, o advogado vê lá o que é que tem contra ele, porque depois vai ser ouvido, ele já chega sabendo o que é que tem. Só que o cara cometeu o roubo e não sabia que lá tinha câmera, em uma rua do lado, a rua por onde ele fugiu. Só que na investigação, os policiais civis viram que tinha câmera lá. E aí foram atrás dessa câmera, e aí para pegar a câmera é feito um ofíciozinho. Aí ele chega lá com esse ofício dizendo assim: eu quero ter, e o cara é obrigado a dar, quero ter acesso às suas câmeras. Da data tal a data tal, porque interessa a investigação de número tal. Aí é feito esse ofício, aí o cara diz assim: beleza, só que me dê só um prazo de 5 dias para entregar, porque eu tenho que separar aqui e tal, aí eu mando lá para a delegacia no CD, beleza. Aí o que é que o cara faz?
bota o nomezinho dele assim, ó, fulano, recebi no dia 15/11/2022, só para ele ser acochado depois, se ele entregar, ei, mas tá aqui, tu assinou dia 15/11 e não entregou ainda, fala da mãe. Aí ele bota isso aqui vai pro inquérito, só para ficar guardado lá, para quando chegar as imagens você já saber, até porque é muito inquérito. Aí o advogado chega para ver esse inquérito. Aí o que é que o escrivão faz quando vai dar? Aí o escrivão tira essa folha aqui, e aí o advogado vai ver o inquérito, porque é uma diligência em andamento, não está documentado esse documento. Porque o que vai ser a documentação dele? Quando tiver as imagens, essas imagens for feito um relatório a partir delas. Aí o escrivão tira essa folha aqui, e aí entrega o inquérito para o advogado. Aí o advogado vai ver e não vai saber que tem isso. Entendeu? Escuta telefônica, que eu dou um exemplo bem mais da prática. Mas escuta telefônica é uma diligência em andamento. Se prorroga por 15 dias, quantas vezes forem necessárias, né? E tem várias outras, eu dei só um exemplo. Então o item A é o correto, mas vamos para os outros. Item B. Como o inquérito policial é presidido pela autoridade policial, cabe a ela também decidir pelo seu arquivamento. Não, gente, batido, né? Artigo 17 do CPP. E além disso, a forma do arquivamento está no artigo 28 e artigo 28A, dependendo da suspensão, né? Então não é feito pela própria autoridade policial. Existe um procedimento próprio do arquivamento. Item C. Tratando-se de prisão em flagrante, no delito de estelionato, o delegado de polícia está obrigado a instaurar inquérito policial, mesmo que a vítima do delito não compareça nem faça tal solicitação. Essa questão envolve dois tópicos do nosso edital, que são os dois principais tópicos, que é o tópico de número 2 e 3, se eu não me engano, que é inquérito policial e ação penal. Por que envolve os dois? Por quê? O estelionato, depois do pacote anticrime, como já foi dito hoje, ele se processa somente quando a vítima quer, mediante uma ação penal pública de iniciativa pública condicionada. E por ser condicionada, a vítima tem que querer que seja instaurado o inquérito policial. Então envolve os dois temas. Só que aqui a questão diz que no caso de estelionato, mesmo que a vítima não peça ou não queira, o inquérito vai ser obrigatoriamente instaurado. E não é verdade. Seria verdade se fosse o quê? Um delito de furto, via de regra, um roubo. Nesses casos, mesmo que a vítima não quisesse, o delegado poderia instaurar e poderia até ser que o cara fosse condenado no futuro. Item D. O inquérito policial é capaz de produzir provas que poderão fundamentar, de modo exclusivo, o entendimento do juiz em eventual sentença condenatória. Agora eu quero ver quem é que disse porque é que essa questão está errada, já que a gente sabe a certa. Porque essa é difícil também. Essa é ela que ia confundir. Vai. Pode falar, vai. Como saber? Existem alguns bizus, mas é basicamente o seguinte, ó. Existe uma regra no direito penal, e não é no direito processual penal, por isso que a gente não vai entrar muito, porque não cai no nosso edital, mas existe uma regra no direito penal que diz assim, ó, quando todo crime é previsto em lei, todo crime está em um artigo. E aí ela diz assim, ó, quando esse artigo não fala nada, é silêncio, essa ação penal ela vai ser pública e incondicionada. É a regra. É como se fosse o seguinte, todos os crimes que existirem são de ação penal pública incondicionada. Exceto os que a própria lei diz que ele não é incondicionada. Os que diz que é condicionada. Aí você fica, caralho, então como é que eu vou saber? Tem que saber todos que são condicionados, já que a regra subsidiária é incondicionada? Em tese, sim. Só que existem os famosos, entendeu? O estelionato é porque ele está muito famoso, porque mudou. Existem outros famosos. O estupro antes era incondicionado. Era condicionado, mas hoje virou incondicionado. Existem alguns que são famosos. E aí você tem que saber pelo menos os mais famosos. Mas vão existir muitos crimes que às vezes você nem sabe que é crime, que está numa lei vaga. E que às vezes esse crime é condicionado. E não tem como você saber. Porque ninguém vai saber toda a lei que existe, entendeu? Mas os principais é bom saber. E tem outros que são lógicos também, ó. Crimes que envolvem violência, como um roubo, ou uma lesão corporal de natureza grave, que você se lesiona a sua integridade física de uma forma séria. Esses, via de regra, são todos incondicionados. Outro exemplo, crime contra a administração pública.
A administração pública, existe um interesse coletivo, não é o interesse de uma pessoa, é o interesse coletivo. E aí, por existir esse interesse coletivo, não tem como pedir que fosse condicionada a representação, é a coletividade, ainda que fosse na pessoa de uma prefeitura. Então, esses também, via de regra, são incondicionados. Mas não tem como eu dizer assim, ó, se for tal é tal, se for tal é tal, porque não existe essa fórmula mágica. E pode ser que mude no futuro, e pode ser que no futuro surjam novos crimes. E esses novos crimes, se não disser nada, é incondicionado. Porque você tem que saber que a regra é que é incondicionado. E saber os principais, tipo o estelionato, que é famoso. Ai, meu Deus. Mas aí a gente está falando da ação penal de iniciativa pública, que existe a condicionada ou a condicionada. E existe a ação penal de iniciativa privada, que é aquela ação penal que é feita não uma denúncia, mas uma queixa-crime, que é o próprio particular que contrata um advogado e esse advogado decide processar a pessoa. Mas são só em crimes que a lei prevê que se processa dessa forma. Aí existem os exemplos, que também é via de regra, porque existem exceções, que é uma difamação, uma injúria, uma calúnia. Mas mesmo assim ainda tem exceções. Por exemplo, a injúria real, que é uma injúria que a pessoa apanha, ou injúria racial, enfim. A injúria racial não também. Mas aí são vários casos. E vários suportam as exceções. Então, aí o item D ninguém disse, né? Não, calma. O erro da D é que o juiz não pode sentenciar. Processar pode até. Até porque o inquérito policial, ele surge para dar elementos informativos suficientes para iniciar o processo. Agora ele não pode sentenciar. Mas por que ele não pode sentenciar com base no inquérito? Porque às vezes o inquérito vem TAJ. Um inquérito lá bom, tem câmera, tem um monte de coisa que condena o cara. Mas por que o juiz mesmo assim não pode? É para botar para a cabeça de vocês para pensar mesmo. Tem que pensar da forma que é o sistema. Eu já falei aqui várias vezes alguns bizus de como o sistema funciona. Mas é difícil mesmo. Saber o motivo, o porquê. Eu até estava conversando com uns colegas aqui antes e eu disse que o direito, muitas vezes, ele busca ser lógico e não ser justo. Se você for pegar todas as regras do direito só para debater o que é justo, muitas vezes o direito nem justo não é. Mas ele é lógico, ele segue uma lógica. O motivo é o seguinte. O inquérito policial, ele tem um princípio do contraditório, da ampla defesa de forma mitigada, não tem? A gente não viu isso hoje? Tem. Mas o que acontece? É até uma diferença entre elementos informativos e prova. Ei, o professor da letra mais feia que eu tenho? Mas não me orgulho disso não, eu tô melhorando aí. Pronto. Tá na raça, tá na essência. Existe uma diferença técnica que é... Maria, vai fazer mal, que a galera tudo botou o iogurte no meu doce. Olha, porra. Eu tô nem aí. Tô de folga amanhã, bom que eu boto com atestado. Existe uma diferença entre elementos informativos e provas. E essa diferença é a essência da resposta dessa questão. Elementos informativos é o que é colhido na investigação preliminar. E provas é o que é colhido no curso do processo. Para pegar a lógica, por que eu escrevi investigação preliminar e não inquérito policial? Foi a primeira informação que eu dei na aula. Vamos. É que eu tô mastigando. Investigação vai parecer um suspense, né? Que a pessoa tá falando. Investigação. Uma gruda. Investigação preliminar é o gênero. E inquérito policial é a espécie. Vai ser chamado de elemento informativo não só o que está no inquérito policial, mas tudo que é pré-processual. Por exemplo,
se tiver uma investigação do Ministério Público, que não é o inquérito policial, o inquérito policial nunca vai estar no Ministério Público, nunca. Ele pode requisitar um inquérito policial, mas se ele requisitar, o inquérito ainda assim vai para a delegacia. Ainda vai ficar presidido pela autoridade policial. Então, a investigação preliminar é o gênero, porque em toda investigação preliminar chama-se elemento informativo. Mas por que chama elemento informativo e não prova? Não, fale alto. Porque essa é a perseguição penal? É antes, mas por quê? Por que não podia ser antes da perseguição penal e ser prova? Por exemplo, vou dar um exemplo massa. Não é massa não, é um exemplo normal. Vou dar um exemplo normal. O cara matou uma pessoa e é um vídeo dele matando essa pessoa. Tem um vídeo filmado no celular. Só que tá no inquérito policial. Aí o que é que o delegado faz? Diz assim, ei, macho, passa esse vídeo aí pra mim que eu vou botar no CD, ou no pendrive, ou no Google Drive e vou botar o link no inquérito policial. Ele vai fazer parte do inquérito policial só pra me indiciar ele lá na moralzinha. Aí o cara manda o vídeo pra ele. Isso é uma prova ou é um elemento informativo? Nós estamos falando da parte pré-processual. Ele ainda é um elemento informativo. Por que ele não é prova? Porque a prova, a grande diferença que vai fazer um elemento informativo virar uma prova é quando ele passa pelo crivo, que é um termo muito usado, é como quando ele passa pelo filtro do contraditório da ampla defesa. É como se você não pudesse chamar de prova o que a pessoa ainda não teve o direito de se manifestar de forma técnica daquela forma. E ele só se manifesta de forma técnica quando ele tem a defesa técnica dele no curso do processo. Aí quando chegar lá no processo, o vídeo vai estar lá no processo, e aí ele, por meio do advogado dele, ou por meio dele mesmo na sua autodefesa, vai dizer o que ele entende daquele vídeo. E aí aquele vídeo, ele vai dizer o que ele entende daquele vídeo. E aí esse vídeo vai ser uma prova. Entendeu? Então, no caso, só vai virar prova depois que ele for realmente acusado daquilo. Mas na prática, muitas vezes a gente fala prova que é a técnico só. Mas se você for técnico, da forma que cai na prova, é essa divisão aqui. E aí existem umas exceções, mas não vale a pena falar porque não é do nosso tema. Mas tem hipótese que ainda aqui vai ser prova também, como a produção antecipada de prova, enfim. Mas, via de regra, é elemento informativo. Pode falar. No que ali? No curso do processo. Tá claro? Hã? Eu sou contraditório, princípio constitucional. Que é isso? Que é mais que isso, a Constituição. Aí o que a questão diz? Ó? Vamos ler de novo, só para entender, ficar bem claro. O inquérito policial é capaz de produzir provas que poderão fundamentar de modo exclusivo o entendimento do juiz em eventual sentença condenatória. Por que não pode fundamentar de forma exclusiva? Porque no inquérito policial, a gente tem elementos investigativos, que esses elementos investigativos eles têm que ser reproduzidos, ou seja, têm que ser produzidos novamente no curso do processo. Para aí eles vão virar prova. Ainda que seja só a mesma coisa. E aí, aí quando ele for virar prova no curso do processo, o juiz pode condenar com base nessa prova. É a mesma coisa de um homicídio, que uma pessoa presenciou o homicídio, foi testemunha, viu, e aí depois na delegacia, vira um elemento informativo. Quando chega no juiz, esse é o motivo dele ter que depor de novo. Para falar a mesma coisa? Para falar a mesma coisa. Só que dessa vez, nessa audiência, na frente do juiz, não é só porque está na frente do juiz, mas é porque está na frente da defesa, está na frente do advogado. E aí vai virar uma prova. Por quê? Porque passou pelo contraditório, pela ampla defesa. Passou por esse filtro. E aí, por mais que seja materialmente a mesma coisa, o conteúdo é o mesmo. O que ela disse aqui, o que ela disse aqui é o mesmo. É o mesmo testemunho. Virou prova, e não é só com base nas informações do inquérito, mas com base nessa que o juiz vai poder condenar. Entendeu? E é por isso que o item D está errado. Porque ele disse que pode condenar com base exclusivamente no inquérito. E existem vários precedentes do STJ. Porque tem vezes que, por exemplo, a testemunha some. A testemunha morre. Some, se mudou. Tem vezes que a testemunha não quer mais ir. Que é até obrigada a ir, mas não quer ir. E essa prova ela tem que ser reproduzida. Até porque não tem como garantir que o pessoal na delegacia não foi mafioso também. Assim, não existe não isso, mas inventa. Não existe não. Aí é isso. Vamos lá, item o item E diz que eventuais nulidades ou irregularidades ocorridas no inquérito policial
contaminarão o processo e poderão culminar no trancamento da ação. Por mais que fique em dúvida, a gente já falou sobre isso hoje. Quando eu falei aquele exemplo de um inquérito que dura 32 dias. Passou dali, a denúncia foi recebida, via de regra.